Olá, tudo bem? Eu me chamo José Narson e hoje vamos falar de um assunto que eu me interesso bastante, recursividade. Que você curta e vamos lá. Pessoal, show. Recursividade. Recursividade, a arte de chamar para si mesmo. É quando a recursividade a gente tem quando a gente utiliza um recurso da programação, onde uma função consegue chamar ela mesma. É um mecanismo da programação que permite com que uma função destrinche grande problema em pequenos problemas e consiga resolver esse problema de dentro para fora, podemos dizer assim. Essa abordagem é especialmente poderosa ao trabalhar com estruturas de dados hierárquicos, como as árvores e grafos, onde cada nível pode ser processada da mesma forma. Algumas aplicações que a gente tem da recursividade é na estrutura de dados, como, por exemplo, travessia de árvores binárias, grafos, listas encadeadas de forma elegante e intuitiva, sistema de arquivos, navegação em diretórios e subdiretórios listando arquivos recursivamente, algoritmos clássicos, ordenação, merge sort, key sort, busca binária e cálculos de fatoriais. Para a gente entender melhor como é que funciona essa recursividade, é bom a gente entendermos um pouco como é que funciona a questão da chamada de uma função. Para isso, a gente tem que voltar lá nos conceitos iniciais. Vou abrir aqui o código. Ok. Vou abrir o Visual Studio por conta que ele tem algumas ferramentas interessantes, tá? Ok. A primeira etapa aqui é a declaração. Ela, de forma bem intuitiva, é quando a gente coloca a função. Espera ainda. Show. Função somar números, como por exemplo. Passa parâmetros, como por exemplo A e B. Tem que especificar como é aqui, né? Tem que especificar o tipo inteiro. E como é uma função, eu vou utilizar um procedimento, tá? Não, melhor. Vou deixar uma função. E vou fazer um retorno nele. Como é função, tem que ter retorno. Então, inteiro. Início, fim. Função. E no corpo, ou seja, no código que essa função irá executar, vou colocar só escreva A mais B. Tá, que é soma de números. Beleza? Ok. Nessa etapa de definição, é, o nosso programa, ao executar, ela faz apenas o registro lá na memória da assinatura dessa função, que é exatamente o nome que a gente acabou de dar, os parâmetros, os tipos de retorno, e é isso mais ou menos. Toda parte daquele código dentro lá que é escreva e tal, ela não vai ser registrada agora, somente no próximo passo, que é o passo da alocação estática. É onde realmente o programa vai fazer a alocação completa dessa função dentro da memória, onde a gente pode acessar ela através das chamadas. Quando a gente utiliza a chamada de uma função, essa função é adicionada na pilha de execução. A pilha de execução é como se fosse uma mesa de trabalho, onde tudo que tiver lá dentro vai ser feito. Por exemplo, uma esteira de produção, tá ligado? Tem uma esteirazinha passando, aí tem um produto ali. Ao que tiver nessa esteira, o primeiro que entrar, ela vai trabalhar, vai deixar de canto, ir para a segundo item dessa esteira, terceiro, quarto, e assim vai. É como se fosse realmente uma esteirazinha que vai chegando, tudo vai chegando. E o programa vai executando de acordo com a ordem dessa esteira, dessa pilha, dessa lista, podemos dizer assim. Ok, então, é importante notar que para que o programa, uma função seja executada, ela tem que entrar nessa pilha de execução. E para entrar nessa pilha de execução, ela tem que ser chamada. E o que é ser chamado? Se a gente voltar lá na função, lembra que a gente adicionou o nome? É como se fosse, esse nome é como se fosse a assinatura dela, somar números, como por exemplo. A gente pode chamar essa função, chamar, assim como você tem seu nome, meu nome é José, você pode chamar ela, José, somar números, como por exemplo. Então a gente pode vir aqui e fazer o seguinte: como é uma função, ela tem um retorno. Se ela tem um retorno, né? Se ela tem um retorno, ela precisa ser armazenada em algum local. Para isso,
eu vou criar uma função aqui chamada, sei lá, i, tá? Não tem nenhum motivo não, tá? É só para criar mesmo uma variável. E ela deve ser do tipo inteiro, do mesmo tipo da função de retorno. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. E vai receber somar números. Vou passar 1 e 2, tá? É importante a gente começar a entender um pouquinho do fluxo de como é que funciona um programa, tá? Porque quando a gente executa, vai ter todos esses procedimentos e tudo isso ocorre linha a linha. Isso significa que se eu vou fazer uma execução passo a passo, se você ver lá, vai ter uma linhazinha azul no código. Essa é a primeira linha. Eu queria dar zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tela. Certo. Pode dar algumas travadas aí, um negócio meio doido. Mas é isso. Show. Tá vendo aqui, ó, que tá azul essa parte? Olha o que vai acontecer. Ela vai, primeira linha, F8, né? Segunda, sétima e 11, início. Ó, tá vendo que ela não passou por 12, 13, 14? Por conta que, lembra que eu falei que ela primeiro tem, o primeiro etapa do programa é alocação somente da estrutura dela, da assinatura? Então, ela não vai passar por dentro do que tá lá, por conta que, né? Não interessa, interessa somente só a estrutura inicial, tá? Então, ó, início, soma, agora importante, tá? Soma números. Ele chegou na linha onde a gente chama essa função pelo nome. José soma números. Pronto. A gente chama essa função. Quando a gente chama essa função, aí que ela é adicionada na pilha de execução e a gente meio que ocorre um desvio no código. Ela vai sair da linha 18 e vai voltar para a linha 12. Vamos ver? Opa. Pronto. Chegou, vai executar o que está dentro. Ah, é porque o programa ele tá minimizado. Mas deixa eu colocar para executar de novo. Deixa eu parar, porque daí ele vai abrir de novo o programa. Pronto, vai voltando pro nosso código aqui. Teve um problema que o Visual G às vezes dá uns bugs e tudo mais. Mas se a gente voltar aqui, ó, pronto. Executou, colocou aqui o retorno. Show. Agora que a gente entende um pouco de como é que funciona o retorno e o fluxo natural de execução de um programa, a gente começa a entender que é o seguinte: toda vez que a gente chama esse programa, ele é executado. E a gente pode chamar essa função em qualquer momento e quantas vezes a gente quiser. Se eu quiser chegar aqui e colocar mais vezes em outros lugares do código, até mesmo aqui repetir, eu posso. Então, quando eu faço isso, eu adiciono essa função na pilha. Então, e se eu pegar esse código que está aqui e colocar lá dentro? Deixa eu copiar aqui. Lá dentro da função, tá? Aqui dentro. O que vai ocorrer? Vamos lá. Vamos verificar. E nada, não ocorreu nada. Tá vendo? Ó, eu vou executar mais uma vez para você conseguir ver, porque eu acabei indo muito rápido. Ó, variável, tal. Foi pro início e não fez nada. Faz sentido isso aqui. Se você lembrar daquela como funciona exatamente o processo de execução de um programa, faz sentido ele não ter executado. Por conta que ele só executa na chamada de uma função. E como ela está sendo chamada somente dentro da função, o que está lá dentro só vai ser executado quando ela for chamada. Por conta que o que está lá, o que está dentro lá, ele não é lido. Ele só é lido na execução. Por conta que ele primeiro faz a assinatura, né? Voltando. Depois ele faz a definição, na alocação estática, da definição completa da função, só que não executa. Para isso a gente precisa, ou seja, a gente pode dizer que é o seguinte: uma recursão, ele só é uma execução quando eu tenho uma chamada interna, ou seja, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo nessa linha 14, e uma chamada externa. Então eu preciso também vir aqui e chamar. Agora sim eu vou ter essa função sendo chamada. Show. Vamos aqui, ó, 3. Tá? Vamos voltar lá pro PDF. Que é toda essa parte que eu já passei. Pronto. Que é exatamente esse fluxo de execução recursiva, onde o programa lê o código linha a linha, executando instruções sequenciais, como eu mostrei para vocês. Quando encontra a chamada recursiva, o programa pula para o início da função. Ao finalizar, ele volta para a origem. Então, ele sai de onde, quando você chama a função na linha, como por exemplo, na linha 19, ele saiu daqui, foi para o início da função. Quando ele chegou no fim da função, ele voltou para a linha 19. Perfeito? Ok. Isso é importantíssimo, tá? Para entender a recursividade. Tá.
Tem um problema nisso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou executar isso aqui várias vezes. Na verdade, eu vou executar isso várias vezes. Eu não vou executar aqui direto. Eu vou passo a passo porque eu consigo controlar. Por conta que esse programa dá muito problema. Então, é melhor fazer isso aqui. Olha o que vai acontecer se eu começar a executar isso aqui. Sabe que ele tá repetindo várias vezes? Repetindo, repetindo. Isso lembra alguma coisa, né? Laço de repetição. Estrutura de repetições. Significa que uma função recursiva, ela pode ser utilizada como um loop de repetição. E, assim como um loop de repetição, eu preciso de uma condicional de saída. Então, eu preciso de uma forma de sair dessa função, senão eu vou entrar em um loop infinito, ou seja, eu vou repetir infinitamente uma determinada ação. Porque faz sentido. Ela vai ler isso aqui, vai parar na 14, vai voltar para o início, depois vai chegar aqui na 14, vai voltar para o início e por aí vai. Lembra que ele pula para o início da função e depois volta para a linha de origem? Pronto, é isso aí. Aí, como é que a gente pode fazer isso? Muito simples até. Uma forma que eu vou fazer aqui de forma bem rústica, eu vou colocar aqui só um contador. Vou dizer que esse contador vai receber 5. Tá? Vai receber 5. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se contador for maior que 0, então faça isso. Show. Aí eu preciso agora de uma forma de diminuir um. Eu vou colocar isso aqui, tá? Isso aqui dentro. Pra gente conseguir visualizar também. Então eu vou vir aqui e vou colocar contador. Contador vai receber contador menos 1. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 4 vezes e encerrou. Faz sentido, não faz? Ele executou uma a mais, eu botei 5, ele executou uma a menos, na verdade, por conta que ele já começa diminuindo o número do contador, tá? Então, agora tem um condicional de saída. Tá, condicional de saída, tal, repetição. Cara, você pode agora se perguntar, por que eu utilizaria recursividade se eu consigo fazer o mesmo código com um laço de repetição? Tá. Você está certo nisso, tá? Você pode utilizar toda a estrutura recursiva, ele pode ser substituído por um laço de repetição. O que acontece é mais por uma característica estilística. Você vai ter uma ferramenta a mais que vai facilitar na hora de você compreender o código até, ou que vai te dar uma liberdade para você conseguir escrever o código de uma forma com que você se sinta mais confortável. E mesmo assim, desde sempre, desde a programação estruturada, sempre foi um problema que a galera tinha muito naquele tempo. Porque já que você sempre pode utilizar um laço de repetição, e naquele tempo você utilizava muito o GoTo, você sempre voltava para um lado, quer dizer, você tinha um ganho de eficiência a mais do que uma estrutura de repetição. Então a galera tendia a acreditar que não valia a pena, era muito caro você utilizar uma estrutura recursiva, por conta que existiam opções mais baratas no for. Então não tem por que utilizar. Com o tempo a gente descobriu que toda essa questão é mito. Lá, o que acontece é que, principalmente hoje em dia, a recursividade, ele tem um problema, assim. Dependendo da forma que você utilize, você pode acabar entrando no laço de repetição ou até tendo uma eficiência muito abaixo. O que vai acontecer é que hoje em dia as linguagens de programação elas evoluíram de certa forma com que os compiladores elas conseguem otimizar todas essas estruturas. Ela identifica que você está utilizando um laço de repetição e nesse ato ela transforma laço de repetição, não, desculpa, uma recursividade, identifica que você está utilizando uma recursividade e transforma essa recursividade em um laço de repetição. Então é um processo a mais que o compilador faz, mas isso dá um ganho de eficiência a mais. Ou seja, no final das contas, as duas vão ter uma eficiência muito próxima uma da outra. O que vai definir é a qualidade do código. Isso é importante. Então, sabendo disso, vamos voltar aqui.
É, muito da sua decisão de escolher a recursividade no laço da repetição vai ser o contexto que você tem para utilizar, né? Você pode utilizar um enquanto, você pode utilizar um repita, ou faça, né? Faça. Ou você pode utilizar um para. São estruturas de repetição, todos são estruturas de repetição, mas o propósito deles são diferentes, ou são escolha, o estilo é diferente. Você consegue fazer a mesma coisa em todos, mas a escolha é diferente. Só que a recursividade ele vai muito mais além do que só repetição. Ele é uma forma de você quebrar um problema repetitivo, ou seja, uma soma. Eu quero somar 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 5 mais 5. É um processo repetitivo. Mas, em vez de fazer esse processo várias vezes, eu posso quebrar ele em pequenas partes. Então, eu começo a resolver fragmentos desse problema, tá? Então, é uma possibilidade também. Vamos lá. Mas, antes da gente falar sobre, a gente participar para a parte, né, finalizar tudo, vamos falar sobre otimização de cauda, tá? Voltando para o nosso código, tem um probleminha. Eu vou colocar aqui, vou colocar 10, tá? Eu quero que vocês observem aqui na direita, na memória, o que vai ocorrer. Perfeito. Você tá vendo? Isso aqui ele vai executar 9 vezes, né? A gente já viu aqui que o código está funcionando. Ele vai executar 9 vezes e depois ele vai... Ó, cada chamada de função, lembra? É uma execução a mais na fila de execuções lá, na stack. Então, é mais uma execução. Então, é 9 execuções que ele espera terminar. Então, quando finaliza cada execução, ele vai diminuindo, vai tirando da memória, igual está acontecendo lá. Ok, isso tem um problema. Isso é a recursividade iterativa, tá? Iterativa não, desculpa. Linear. O que acontece? Ele vai... o quanto que ele vai se expandir é a quantidade de vezes que você tem que resolver um determinado problema. Então, ok, se você tiver um fatorial de 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, são todas essas vezes que ele vai ter que executar o processo. Depois 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai voltando. Então, ele expande e depois comprime. Então, ok. Entendendo isso, isso tem um problema. Porque dependendo do que você faça, você vai ter um estouro de pilha. É quando você excede a memória e acaba faltando, então o programa crasha, dá problema, fecha. Então, para resolver isso, a gente tem um famoso otimização de cauda. Por quê? Quando você utiliza esse tipo de interação, o que você está fazendo é para que algo, para que a função principal, a função bora lá. Vamos falar que a gente vai executar 5 vezes. Função 1, 2, 3, 4, 5. São funções, a mesma função executando 5 vezes. Para a primeira execução, ela terminar, a segunda tem que terminar. Para a segunda terminar, a terceira tem que terminar. A terceira terminar, a quarta tem que terminar. Para a quarta terminar, a quinta tem que terminar. Quando a quinta termina, aí começa a fechar. Aí a quarta termina, a terceira termina, a segunda termina, a primeira termina. Então, ela sempre vai aguardar o resultado de um processo de uma função, da próxima função que está sendo chamada. Ou do próximo retorno. Tá ligado? Então, tá ligado? Então, uma forma de você tentar reduzir esse problema, utilizando aquela otimização que eu te falei que o compilador faz, ao invés de a gente passar e aguardar o retorno, a gente passa o cálculo, a gente já passa o resultado dessa função, desse cálculo, na própria função. Então, a gente adiciona mais um parâmetrozinho nessa brincadeira, que como por exemplo, a gente poderia colocar a soma. Deixa eu fechar. Vou ter que fechar aqui. Dessa forma, a gente tem o cálculo, como por exemplo. Então, cada vez que essa soma acontecer, eu posso fechar isso aqui, eu posso fazer o seguinte agora. Ao invés de eu passar aqui, vou passar o seguinte, ó. A e B. Eu vou dizer que soma vai ser A mais B. Tá?
Usando um pouquinho essa estrutura do fatorial, porque uma forma que você pode utilizar é essa do fatorial aqui, ó. É um bom exemplo. Aqui, onde vai acontecer a pilha, né? Então, o que vai acontecer, ó? 5 vezes, vai esperar o próximo. 4 vezes, 3 vezes, por aí vai. E só depois ele vai retornar o valor. E no fatorial, ele não tem um crescimento, por conta que ele vai reaproveitar a memória da primeira chamada. Então, da primeira vez que você chama, ele vai criar um espaço na memória. Ele vai utilizar, vai transformar isso em um loop e vai transformar essa primeira chamada nas outras todas. Vai reutilizar o mesmo espaço na memória. Entendeu? É como se fosse a mesma função, executando novamente. Não é uma função esperando. Por mais que seja a mesma função, vai ser a execução da mesma função novamente, a execução da mesma função novamente, por aí vai, sucessivamente. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui, a gente não precisa mais desse contador, tá? Eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero somar A com todos os valores antecessores de B. Então, vai ser A mais B. Então, vai ser A mais B, né? Então, B menos 1. E eu preciso passar soma. Vai ser soma. Que vai ser soma. É, do jeito que tá aqui. Show. Tá bom. Acabou. Agora a gente precisa da condicional. Aqui não tem um condicional. É necessário um condicional. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar com a condicional aqui, ó. Se B for maior que zero, eu quero fazer isso. Agora, se B for igual a zero, eu só quero retornar, entende? Porque eu já tenho essa soma. O cálculo já foi feito, tá? A soma já é o próprio cálculo. Então, eu já posso só retornar ela. Retorne soma. Retorne I mais B. Tá? Esse cálculo, na verdade. A falta de um fim se... Poderia ser um se não, mas... Acho melhor assim. Show. Olha o que vai ocorrer, então. Aqui eu preciso, né? Eu preciso passar primeiro pro fator. Esse aqui eu não preciso mais. Show. Temos aqui. Olha o que vai ocorrer, tá? Soma, tal, ok. Vamos colocar isso aqui para rodar. Eu quero isso aqui funcionando 5 vezes. Então eu quero, seja, A que é 1 mais a soma de 5. Então vai ser A mais 5, A mais 4, A mais 3, A mais 2, A mais 1. E a soma de tudo isso. Vamos ver o quanto que isso aqui vai ser, né? Vamos lá. Tá aqui. Ó, esse aqui é o espaço que eu tava falando, tá? Aqui não vai dar problema. Porque eu não especifiquei quanto é B. Na verdade, especifiquei sim, pô. Tá certo. B é 5, 5, tal. B menos 1. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Tá, foi. Tá vendo que ele usou um espaço na memória? Pronto. Nesse método, o que ele deveria fazer, tá? Na próxima chamada, ou seja, nessa chamada aqui de baixo, ele deveria utilizar o mesmo espaço na memória, praticamente. Só que aqui ele não vai fazer, porque o Visual G ele não tem isso. O compilador do Visual G ele não tem essa funcionalidade, ele não tem essa otimização, como por exemplo. Então não vai ter grandes feitos, mas assim, isso aqui em qualquer outra linguagem de programação, isso que é uma boa prática. Então se você for trabalhar de programação, com linguagem de programação, com recursividade, é bom utilizar, adotar esse tipo de estilo, tá? Bora partir, o que vai acontecer? Ah, desculpa. Aqui eu errei. Soma. É que não tem essa parte aqui. Que faz total sentido não ter. Aqui eu vou botar escreva e. Tá? Vamos só executar e a gente finaliza, tá? 28. Soma. O jeito tá ficando grande, mas. Ó, tá vendo? Aqui tá chamando? Então, aqui vai ter o mesmo efeito do primeiro. Mas em outras linguagens de programação, isso aqui vai funcionar tranquilamente. Fora que o ganho, se eu utilizar um for aqui, não vai ser muita coisa, não. Mas, ó, pronto. 2. Ah. Tá. Erro meu, tá, galera?
Porque eu não atualizo o valor de soma, né? Tem que ser soma mais soma 2. Tá, foi culpa minha, tá? Mas aqui, ó, vou fazer mais rápido. Vou aqui, coloca pra executar aqui. Tá, chamando lá, tal. Pronto. Agora sim, 20. Show. Agora a gente tem um código mais otimizado e 100% funcional, tá? Agora vamos ir mais eficiente, né? Deveria ser, dependendo da função. A gente pode só deixar essa parte passar, né? Show. É isso. Agradeço demais a atenção. A conclusão que você pode tirar disso é que a recursividade é mais uma ferramenta que você pode utilizar na sua caixa de ferramentas de programação que vai te facilitar a vida muitas vezes ou vai te facilitar para trabalhar em alguns dados. Então é de escolha. Você tem que, né? Mas é interessante, qualquer programador e uma hora ou outra vai ter que utilizar isso. E para que você consiga, né, conseguir desenvolver muito bem na questão da recursividade, você tem que se aprofundar nesses detalhes, chamada de função e tudo mais. Agradeço demais a atenção. Se você aprendeu alguma coisa até agora, a missão foi feita, né? Eu concluí minha missão. E é isso. Bons estudos, bom código e até mais. Tamo junto.